Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Insights de Mercado, nosso programa de semana. Galera, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata, sou trader há 6 anos, head de research da For Traders, e aqui no canal a gente fala sobre criptoeconomia e mercado. Se você curtir esse conteúdo, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Galera, já deixa seu like aí também pra gente levar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Então, gente, vamos lá, vamos começar isso aqui. Gente, o que a gente tem hoje, né? Cara, a pauta tá bem tranquila, voltada para o mercado imobiliário, como eu falei para vocês ontem, né? Então, Building Permits and Housing Starts, né? A gente teve aí, né, um leve aumento aqui em relação ao consenso do mercado, né? E um pouquinho também em relação, né, ao consenso, né? Um pouquinho mais leve, ou seja, bulhufas, bem tranquilo. A gente não, aparentemente eu acho que a gente não vai ter, né, uma movimentação muito forte aqui no S&P 500, tá? Até porque os mercados estão de maneira geral um pouco tensos, né? A gente não sabe se a gente vai aumentar ou não taxa de juros aí, tá? E que pode efetivamente, né, acabar movimentando o mercado. A gente acabou de, até o próprio S&P 500, ele tá numa lateralidade que só, né? Então, galera, é ficar esperando mesmo, não tem muito o que fazer, tá? Pulando já diretamente aqui para as notícias, né, galera? A gente tem aí a SEC, né, dizendo que vai ser a primeira, no caso, a notificar, tá? Caso a gente realmente tenha uma aprovação de ETF, tá? A gente sabe que o Gary Gensler, ele é um grande maximalista, né? O menino Gensler, nosso brother, ele adora meter pau, né, em Ethereum, adora meter pau em outras criptos, mas com o Bitcoin aparentemente ele é bem tranquilão, né? Não tenho dúvidas de que esse ETF realmente vai ser aprovado, tá? Eu soltei um relatório, inclusive, para a galera que está dentro da For Traders, né? O aumento dos institucionais, né? O aumento dos institucionais, especificamente falando, tá? Dos novos institucionais, tá? Porque assim, galera, de maneira geral, né? O crescimento do Bitcoin, ele está muito atrelado à adoção, à usabilidade, né? Agora a gente já não está mais nos early stages, né? Eu vou falar isso quando a gente falar sobre El Salvador, mas é muito importante que vocês entendam, né, que a gente está passando pela second wave, tá? Toda tecnologia ela tem 3, né, pontos de curvatura. A gente tem os early adopters, né, que entram e realmente fazem a primeira onda. Você tem a segunda onda, que é feita pelos institucionais, que é a second wave, a institutional second wave, que é a derrocada de preço, né, relacionada especificamente com os institucionais entrando e sustentando o preço, tá? Aí você tem, né, entre a second wave e a third wave, né, que é a terceira onda, uma consolidação de preço, que são os institucionais, né, fazendo o princípio de divulgação daquela tecnologia. E você tem a third wave, que ela é feita pela adoção em massa, né, da sociedade. A gente está entre os pontos finais dos early stages, né, dos early adopters, com os institucionais, tá? Então, galera, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo da gente se posicionar, da gente efetuar compras, tá? Porque isso tudo, galera, é muito importante. Vocês têm que estar exposto ao mercado. Eu sei que grande parte de vocês está, mas para você que ainda não está exposto, esteja exposto. Tá? Não tenha medo. O maior problema, né, um dos maiores riscos do mercado, inclusive que é um dos pontos que eu falo na minha mentoria, tá? Quando a gente está já na parte final da minha mentoria, né, um dos pontos é falar sobre a parte emocional, né? E a gente fala sobre os 6 mandamentos do mercado. E adivinha, qual que é o sexto? Não estar fora do mercado, né? Você sempre tem que estar dentro do mercado. Você sempre tem que estar posicionado com alguma porrinha que seja. Porque se você não tiver, meu querido, você vai ficar fora e vai ficar chupando o dedo. E aí é muito pior, tá? É muito pior. Então, galera,
tá? Estejam posicionados, né? Quando a SEC realmente aprovar, tá, esse ETF, a gente vai ver um estouro de preço que a gente nunca imaginou nessa porra desse mercado, tá? Sério, tá? Fiquem atentos em relação a isso, beleza? Bom, próxima notícia, galera. A gente tem a ProShares aí apresentando o ETF, né, para apostar na queda do Ethereum. Então, para quem não viu, né, isso aí foi um fiasco, inclusive, né? Os caras lançaram um ETF futuro de Ethereum que não deu tão bom, tá? O volume em si, né, foi irrisório comparado com os futuros de Bitcoin, né? Os futuros de Bitcoin geraram aí 1 bilhão, velho, de volume, tá? Os ETFs de Ethereum geraram mais ou menos aí, tá, em torno de 1 milhão de volume. Ou seja, pífio, né? O movimento em si foi pífio. Então, galera, por que eu tô mostrando isso? Porque, querendo ou não, a gente tendo novos ETFs sendo lançados, né? Agora, nesse caso, que é o Short Ether Strategy, você vender, né, o Ethereum, né, apostar na venda, na queda do Ethereum. Galera, isso aí vai ser muito bom para bear market, tá? Principalmente para os investidores institucionais, né, que na realidade possuem de certa forma uma restrição em ativamente, né, gerir os seus fundos no mercado. O cara vai correr para esse tipo de ETF, tá? O que eu não acho uma péssima ideia não, tá? Porque isso gera volume pra gente. Pra gente que analisa, né, constantemente, né, toda segunda-feira eu sempre mostro para vocês a análise on-chain. Vira e mexe quando tem alguma mudança no meio da semana eu mostro algum indicador on-chain que vai, né, o que significa ele e tal. Pra gente que já olhou o Open Interest, né, que é o interesse de negociação de contratos futuros em ativos, isso vai acabar mostrando pra gente, tá, uma maior volume, né, um maior interesse de negociação. Então isso é bom, tá? De qualquer maneira, ter ETFs que fazem negociação de contrato futuro em Ethereum, que seja um volume de 1 milhão, pouco, né, mas que seja 1 milhão, galera, isso é volume, tá? Qualquer coisa que a gente cria, né, para dentro do ecossistema cripto, seja ele na ponta da venda da compra ou negociação em contrato spot ou futuro, tá? Isso é uma maior acessibilidade, tá, que a gente está tendo para o mercado, tá? Então isso é mais adoção, tá? Lembra, todos esses ETFs, galera, não sei se vocês repararam nisso, tá? Mas, né, um dos pontos que a gente tem que ficar ligado gente, a gente não tinha essa quantidade de ETFs de mercado futuro há um ano atrás. Não tinha. Então, como a gente não tinha essa quantidade de ETFs, essa facilidade de negociar o ativo, né? Isso mostra o quê? Facilidade, você acha que eles fazem para quem? Você acha que eles fazem para a gente ou eles fazem para os institucionais? Eles fazem para os institucionais. Eles não fazem para o afegão médio. O que gira dinheiro mesmo não é o afegão médio, não é o brasileiro, não é o investidor cripto médio, não é. É quem? Os institucionais. A gente teve uma entrada, galera, tá, de institucional, que é o que eu estava falando, tá? Contando early e late institutionals, né? Ou seja, a galera que entrou de forma recente, cedo, e a galera que entrou de forma tardia no mercado, a gente tem, tá, cerca de 285 bilhões de dólares entrados, tá? Ou seja, no último ano. Galera, é coisa pra caralho, tá? É coisa pra caralho. Hoje as principais carteiras que dominam, né, em valores de mercado não são a galera que já estava antigamente, são os institucionais, tá? Quem domina os valores de entrada no mercado não são a rapaziada antiga, é a rapaziada nova, são os institucionais novos que estão entrando. Abre o olho.
Porque você acha que eles estão abrindo agora uma quantidade maior de contratos futuros, interesse em abrir ETF Spot, para quê? É para nós? Não, né? Então ficar atento em relação a isso, tá? Bom, galera, tá? Em relação a essa parte já, né, de institucionais e tal, entrando, que é o que eu queria falar para vocês, tá? Deixa eu carregar essa birosca aqui, ó. É o que? Eu quero falar para vocês sobre isso aqui. O vice-presidente de El Salvador revela que o impacto econômico do Bitcoin dentro de El Salvador foi grotesco. Ele mostra, inclusive, né, ele cita, inclusive, o renascimento da economia no país. Tá? Então, galera, o Ulloa, que é o vice-presidente, mostra que o turismo aí cresceu de forma demasiada, tá, dentro do ecossistema. Tá, do ecossistema. O turismo, né? O turismo, a economia de maneira geral cresceu bizarramente por conta do ecossistema cripto, tá? Então a gente teve, ó, os títulos do país tiveram um retorno de 70% em 2023, né? Se posicionando, né? Especificamente aonde? No topo dos mercados emergentes. Tá? No topo dos mercados emergentes. Então o presidente, tá, deixou claro que a adoção do Bitcoin não só não prejudicou o país, mas como levantou ele para patamares inimagináveis. Tá? A gente também tem, tá, mais de 80 empresas, tá, entrando nessa indústria. A Strike e a Fold é uma delas. A Strike, para quem não conhece, tá? A Strike, galera, ela é sim, tá, uma das empresas responsáveis pela maior parte, tá, de pagamentos, tá, pagamentos de varejo dos Estados Unidos, quiçá do mundo. Cara, Walmart, McDonald's, todas essas empresas, tá, elas têm parceria com a Strike, que é a maquininha. E se a maquininha aceita Bitcoin, eles automaticamente aceitam Bitcoin. Então El Salvador tá virando um polo. Isso porque, né, os caras ainda, né, vão lançar os Vulcano Energies, os Vulcano Bonds, né, que é a mineração de Bitcoin sustentável. Galera, isso é bizarro, tá? Isso aqui é adoção. Quando eu falei sobre o nível da curva de crescimento de uma tecnologia, é isso que eu quero dizer, tá? Até já puxando, né, o relatório, que é... Quer ver? Eu vou entrar aqui na Bankless, galera, para mostrar o que eu quero mostrar para vocês. Cenário atual para uma ótica técnica, quer ver? Aqui. Galera, quando a gente está falando sobre uma tecnologia nova, né? Eles normalmente seguem o mesmo tipo de padrão, tá? Seja telefone, internet, carro, tudo seguiu a mesma base. A gente tem a adoção inicial, né, os early adopters, que são os inovadores. A gente tem, né, hoje a gente está na adoção inicial, que é onde a gente vê países entrando, a gente vê os primeiros institucionais entrando, a gente vê, cara, a palavra, né, na boca do povo, começando a entrar na boca do povo, né? A gente vê o Ryan declarando a morte, a gente vê Thiago Reis declarando a morte, né? Isso aí é a adoção inicial. Agora, a gente está na second wave, né, que é a maioria inicial,
que é onde a gente entra aí especificamente, né? Que é aqui, ó, entre adoção inicial e maioria inicial. Essa parte é onde os institucionais entram, que eu falei para vocês, né? Que são a adoção institucional. No período de consolidação pós, que é a adoção, né, da sociedade, que seria aqui maioria tardia para retardatários, né? Essa parte, isso aqui, ó, é o nível de adoção de qualquer tecnologia. Ó aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Tudo é igual. A gente começa em quesitos de early adopters, maioria inicial, maioria tardia e retardatários. É sempre a mesma coisa para qualquer tecnologia embutida, tá? Você acha que Bitcoin vai ser diferente? Não vai, velho. Não vai ser diferente. Então, a gente está bem no começo, tá? A gente está bem no começo. O que abre ainda, tá, uma majoritária para a gente se posicionar de forma decente, tá? Pra gente se posicionar de forma decente. Galera, eu comentei com vocês, né, que a gente teve aqui, ó, uma comprinha sazonal liberada, tá? No dia 16 aqui, ó. Comentei com vocês ontem, né? Uma comprinha sazonal é o quê? Cara, 5% do que você tem destinado. Porque isso aqui ele vai rolar, tá? Isso aqui vai rolar. O futuro da adoção, ela é muito maior do que a gente imagina, tá? O Bitcoin, ó, diferentemente da internet, para conseguir, né, essa quantia de 130 milhões de usuários, a gente demorou 4 anos. A internet demorou 7 anos e meio. Para a gente atingir 1 bilhão de usuários, vocês realmente acham que vai demorar até 2025? Eu acho que não, velho. Eu acho que se bobear até atinge isso aí antes de 2025, tá? Para 1 bilhão de usuários. Ó, ainda tá muito cedo. Tá? Em relação à porcentagem de população global, isso aqui, galera, é bizarro, velho. Imagina isso aqui de um tempo pra cá, quando efetivamente o Bitcoin conseguir 1 trilhão de mercado, muito mais, né? Porque se a gente for ver, ó, o nível de curvatura, se liga. Nos bottoms, né, no chão do mercado, a gente tem um mercado, um realized cap, né, um mercado de saída de quanto? 2.8 bi, 73 bi, 445 bi, né? Ou seja, quando a gente está no topo do mercado, ó, 13.7 bi, 323 bi, market cap 1.2 tri. Gente, se a gente entrar com 1 trilhão de mercado, tá? 1 trilhão de mercado, no mínimo a gente volta pro topo anterior. Se a gente tá falando que no mínimo a gente volta pro topo anterior, galera, tá? A gente pode estar dizendo que o mercado, né, o Bitcoin em si, pode passar de 100 mil dólares assim, ó. Porque todo topo a gente regaça o topo anterior. Né? Obviamente essas curvaturas vão ficar menores por conta desse nível de adoção aqui, ó. Tá? As variações vão ficar menores, então quanto mais cedo você se posicionar, melhor, tá? Mas isso está cada vez mais plausível. A gente está muito perto de uma second wave, tá? A second wave do Bitcoin vai ser quando a maioria dos institucionais começarem a entrar. E a gente está perto, tá? A gente está perto. Bom, seguindo. Galera, a gente tem a Phantom sofrendo mais um ataque aí, tomando 3 milha, tá, de preju, né? 657 mil dólares eles tomaram de prejuízo, tá? Basicamente os caras roubaram aí da Phantom Foundation aí, ó, Ethereum e token deles mesmo, tá? Então foi uma nota que eles acabaram, né? A Phantom acabou tancando, né? Querendo ou não, velho, projeto DeFi, né, mano? Não tem muito o que falar, galera, né? Se vocês forem ver, todos os hacks que aconteceram foram em projeto DeFi, tá? Todo mundo que mexe com finanças descentralizadas. Inclusive, se você mexe com finanças descentralizadas, não esqueça de ver esse site aqui, ó, DeFi Safety, tá? Nesse site do DeFi Safety, vocês vão ver aqui, ó, a classificação,
do protocolo DeFi. Para que ele serve? Tem um relatório aqui preenchido bonitão, tá? Se já teve, né, algum tipo de incidente de segurança ou não, tá? DeFi Safety. Dá uma olhada. E por último, a gente tem aí a Binance perdendo acesso, né, ao FDIC, né, que é o FGC aqui do Brasil, né, o Fundo Garantidor de Crédito, saindo aí, né, das corretoras que detinham algum tipo de garantia do governo. Tá? Então, novamente, já falei para vocês, né, eu acho que eu não vou ficar repetindo aqui, porque senão vai ficar redundante. Se você tá, né, com a Binance na carteira, toma cuidado. Né? Você não quer ficar no olho do furacão, é só isso que eu vou falar por hoje, tá? Senão vai ficar realmente bem redundante. Bom, falando sobre preço, galera, tá? Sobre preço, Ethereum. A gente não teve muita mudança do Ethereum para hoje, né? A gente teve aí a base ainda sendo mais movimentada, né? Na região dos 1.500 aqui e também 1.525, né? Tá aumentando aqui a pressão, né? Em relação a esses stops, mas eu ficaria atento a esses dois stops grandes aqui que foram formados, tá na região dos 1.620 e 1.630, tá? Essa região aqui, ela tá com uma região até um pouquinho mais densa. Pro Bitcoin, galera, tá? Pro Bitcoin também, né? Sem muitas mudanças, né? Até porque a gente tá bem lateralizado, ó. Tá bem a mesma coisa. Eu não tô com nenhuma posição aberta, tá? Ó, eu não tô com nenhuma posição de volatilidade aberta, nenhuma posição de tendência aberta, tá? Nenhuma posição de tendência está aberta, tá? Não tem. Ele chegou a dar entrada aqui, eu até brinquei com o Pinduca, né? Que ele chegou a mostrar a entrada, mas ele não deu a entrada, tá? Eu só tô nessa posição spot mesmo que eu tô desde março, tá? E agora eu tô esperando o momento para ver aonde que ele realmente vai seguir, porque ó, não tem muito o que fazer, né? Ó. Né? A base ainda continua aqui, né? Que eu venho falando nos últimos dias, e as vendas aqui também começaram a aumentar um pouquinho, ó, na região dos 30k. Né? De resto, a gente tem essas duas hot zones aqui entre 31 mil dólares e 32 mil dólares. Tá, mas também nada muito doideira, tá? Tá bem igual aí do que a gente tava no dia de ontem, tá bom? Bom, galera, basicamente por hoje era isso, tá? Não tem muita mudança relativa mesmo ao preço do Bitcoin. Mais tomar uma posição aí de precaução, porque a gente está lateralizado, a gente está consolidando, né? Então fica lateralizado mesmo entre 28 e 25,5 ali, que é chatinho, né? Mas não tem muito o que fazer, é ficar esperando mesmo, tá bom? Galera, no máximo é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido, não esqueça de deixar o seu like, né? Aproveitar aí para dar o seu sub. E assim que realmente, cara, der uma movimentação da hora, galera, você pode ter certeza, eu vou vir falar para vocês, se der eu até aviso vocês aí, pra gente entrar junto mais um quesito de médio prazo aí. Beleza? Então, galera, um forte abraço a todos, tá? Volta amanhã, tá? Volta amanhã. E tamo junto, galera. Um grande beijo do Nax, valeu! E tchau, tchau.